E na receita de hoje você vai aprender a fazer uma massa coringa. Com ela você vai poder fazer várias opções de pãezinhos, salgados, doces. Faça para o café da manhã, para o lanche da tarde, para a família toda. Eu vou adicionar aqui na bacia 400 ml de leite bem morninho, aquele morninho bem suave. E para a mágica acontecer, 10 gramas de fermento biológico seco para pães. E um pouquinho de farinha de trigo, que é para ativar esse fermento. É só para dar aquela acordada boa nele, para nós ter um crescimento de massa rapidinho. Porque ele tem uns gruminhos, né? Fazendo assim a gente desfaz e aí já ele começa a fermentar. Ele é instantâneo, mas se deixar os granuladinhos, ele demora um pouquinho mais. E fazendo assim, é rapidinho. Pronto, olha, misturei tudo. O fermentinho começou a ativar. Eu vou adicionar aqui 4 colheres de óleo, uma colher bem generosa de margarina, 3 colheres de açúcar, 2 ovos inteiros. E agora é só misturar tudo. Viram? Bem fácil, né? Não tem segredo. O segredo é fazer com amor, fazer com carinho. Cresce que é uma belezura, fica fofinho. Quem come elogia. Nossa, é bom demais. Eu sou viciada em mexer com massas. Se você também gosta, já comenta aí, eu amo. Pronto. Agora eu vou começar a adicionar a farinha de trigo. Vou adicionar aqui quase que meio pacote. Meio quilo, né? Uma colherzinha de café de sal. E agora é só misturar. Agora é só ter paciência para fazer ela chegar no ponto. E nós vamos indo devagar e sempre. Falando em devagar e sempre, você tem que ir adicionando farinha de trigo sempre aos poucos agora, tá? Agora a gente não usa mais o pacote para despejar. Agora nós vamos ir jogando aos pouquinhos para nós fazer essa massa chegar no ponto. Que ela não vai ficar aquela massa dura e não vai ficar aquela massa pegajosa igual tá aqui, ó. A gente vai melhorando ela. Mas eu já vou tirar ela aqui da bacia para mim sentir a textura dela, para não perder o ponto mesmo. Se você seguir esse passo a passo, você vai ver que não tem erro. Já vou dar uma limpadinha aqui nessa bacia, porque eu vou deixar essa massa descansar aqui. É eu que sovo ela igual a condenada e é ela que tem que descansar. Um pouco de farinha e mãos na massa. Agora essa massa vai estar bem molinha, tá? Então vai com as mãos leves, mãos de fadas, que já a gente vai chegar no ponto que nós queremos. Vamos fazer ela absorver essa farinha que tem aqui na mesa e daí a gente vai ver quanto mais nós vamos colocar. Mas agora é só ir com calma, tá? Só ir com calma que já a gente vê o ponto aparecendo. A farinha de trigo aqui eu vou usar 850 gramas, mas depende muito da umidade da farinha, tá? Às vezes vai um pouco mais, às vezes vai um pouco menos. E se a mesa estiver grudando assim, você limpa essa mesa, que você precisa sentir e ver o ponto da massa. Olha, sempre que preciso, jogue punhadinho, tá? Jogou mais um pouquinho? Agora é só voltar a sovar. Eu não vou mais jogar farinha de trigo. O que eu tenho aqui vai ser o suficiente. Então agora eu só vou esticar ela assim, ó. Com uma mão eu seguro, com a outra eu estico. Agora eu não vou mais jogar farinha de trigo, tá? O que tem aqui vai ser o suficiente. Agora eu só vou trabalhar para deixar essa massa lisa. Não é força e não é rapidez, tá? Pode ir fazendo aí bem devagar e sempre. Vai girando ela assim de um lado para o outro. E pode fazer mais devagar. E a minha massa está maravilhosa. Olha como ela tem que ficar. Ela não vai grudar mais na mesa e também não gruda nas mãos. Porém fica assim, ó, bem macia, bem gostosa. Eu vou colocar um pouquinho de óleo por cima, só para manter essa massa úmida e não secar, porque aqui tá muito calor. E eu vou aguardar aqui 1 hora. E aí eu volto para fazer as modelagens. Massa crescida e vamos à modelagem. Vou logo sovando essa massa aqui só para tirar o ar dela, para ela voltar ao início da fermentação e para nossos pãezinhos ficarem lisos e bonitos. Agora eu vou fazer algumas divisões de conforme eu for modelando. A modelagem é livre, tá? Você pode modelar do jeito que você preferir. Só tô dando algumas ideias aqui para vocês. A primeira parte eu vou cortar em alguns pedacinhos. Eu não vou nem pesar, tá? Se você quiser pesar aí na sua casa, você pode pesar. Terminei de dividir, eu vou abrir aqui e vou dar uma esticadinha para lateral. Terminei de esticar, vou pegar um pedacinho de mussarela e vou começar a enrolar. Chegando aqui no final, vou fazer vários cortes. Quanto mais, melhor, tá? Quanto mais, melhor, mais bonito vai ficar o pãozinho. E pronto, vou terminar de enrolar. E ele vai ficar desse jeito aqui. Só colocar aqui na assadeira com muito cuidado. Da mesma forma que fez o primeiro, vai fazer o segundo, o terceiro, até que termine a primeira parte da massinha, tá? E daí nós ainda temos outras massinhas para modelar.
E este eu vou colocar aqui. Agora eu vou fazer os outros. Essa parte aqui, eu vou fazer umas bolinhas. Então, vou dividir assim e vou passar com um rolo por cima. Vou deixar ele no formato mais oval. Aqui eu tenho requeijão. Vou colocar um pouco. E aqui eu tenho mussarela com calabresa ralada. E agora é só fechar. Vou fechar e vou fazer uma bolinha. Vou fazer assim na mesa, que aí eu tenho certeza que vai ficar bem redondinho, bem bonitinho. E vou colocar aqui na assadeira. Essa massa ela é perfeita para tudo, tá? Essa é aquela massa que você tem que salvar a receita para fazer sempre. Belezura, o último da segunda formada. Agora vamos fazer a outra parte. Essa outra parte eu vou abrir com um rolo. Vou deixar ela o mais fininha que eu puder. Para deixar mais retinho, vou tirar essa parte. E aqui também, belezura. E vou cortar aqui no meio. Aí aqui eu vou colocar presunto, mais uma fatia de presunto. Aqui tem duas, vou colocar uma aqui assim. E mussarela eu vou colocar ralada, mas se você tiver a fatia, pode colocar também. Não tem problema, tá? Pode colocar o que você tiver aí. E os recheios também, você vai colocar o que você tiver na sua geladeira. Eu juntei tudo ali e tô fazendo os salgados. Aí eu tenho aqui requeijão, vou colocar um pouquinho também, né? Mais um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar as duas partes e vou fazer assim. Vou lacrando ela. Pode dar uma apertadinha boa aqui, que é pro recheio não sair, tá? E vou apertar as pontinhas também. Vou virar aqui e vou cortar. Você vai fazer do tamanho que você preferir, tá bom? Vou colocar na assadeira. Com a última parte e os retalhos, eu vou fazer um pão normal. Essa massa ela é tão boa que você tanto pode fazer doce, quanto salgado, quanto neutro. Então, eu tô mostrando pra vocês quantas opções vocês podem fazer com uma massa só. Aqui eu coloquei o restante do requeijão. Vou passar ele aqui com a colher. É tudo com sobrinhas, tá? Tudo que sobrou você vai usar. Vou colocar aqui o restante do presunto que sobrou. Muita variedade, né? Pronto, agora acabou tudo que tinha. E agora sim eu vou começar a enrolar. Vou colocar aqui na assadeira, vou fazer alguns cortes nele, para que ele fique bem bonitão. Belezura, todos modelados. Uma massa, 4 opções. Se você tiver mais recheio, você pode fazer mais opções ainda. Agora eu vou deixar eles descansando aqui por 1 hora ou até que dobrem de tamanho. Aí eu volto para preparar para levar ao forno. Todos crescidos, agora é só preparar um por um para levar ao forno. Olha o tamanho que esse pão ficou. Eu tenho aqui leite com creme de leite e eu vou passar em cima de cada um deles, para que eles saiam do forninho bem mais douradinhos e bem bonitos para mim apresentar para vocês. Mas essa parte aqui, ela é totalmente opcional, tá? Se vocês quiserem fazer, vocês vão fazer. Se não, não precisa fazer. Do jeito que está aqui, é só vocês levar para o forno. Terminei de passar. Eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima e também um pouquinho de gergelim. Você vai fazer do jeitinho que a sua família gosta, tá? Agora eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecendo ali, a 180 graus, faz bem uns 10 minutos. Pãezinhos e salgados assados, olha a lindeza. Olha o creme de leite como deixa o pão, super brilhosinho, aquele brilho bem impecável, bem bonito. E olha, tudo douradinho, tudo bonitinho. Aqui em cima dos enroladinhos com queijo, eu fervi leite com leite condensado. Estou jogando aqui em cima, que é para eles ficarem bem molhadinhos. E já vou jogar um pouquinho de coco ralado, que é para deixar mais bonita ainda. Mas aí você vai fazer do seu jeitinho, tá? Só acho que assim fica muito mais bonita e muito mais gostosa.